Volta, ó Israel, para o Senhor, teu Deus, porque pelos teus pecados estás caído. Tende convosco palavras de arrependimento e convertei-vos ao Senhor. Dizei-lhe, perdoa toda iniquidade, aceita o que é bom, e em vez de novilhos os sacrifícios dos nossos lábios. A Assíria já não nos salvará, não iremos montados em cavalos, e não mais diremos as obras das nossas mãos. Tu és nosso Deus, por ti o órfão alcançará misericórdia. Curarei a sua infidelidade, eu de mim mesmo os amarei, porque a minha ira se apartou deles. Serei para Israel como orvalho, ele florescerá como o lírio e lançará as suas raízes como o cedro do Líbano. Estender-se-ão os seus ramos e o seu esplendor será como o da oliveira e a sua fragrância como a do Líbano. Os que se assentam de novo à sua sombra voltarão, serão vivificados como o cereal e florescerão como a vide. A sua fama será como a do vinho do Líbano. Ó Efraim, que tenho eu com os ídolos? Eu te ouvirei e cuidarei de ti. Sou como o cipreste, verde, de mim mesmo procede o teu fruto. Quem é sábio, que entenda essas coisas. Quem é prudente, que as saiba, porque os caminhos do Senhor são retos, e os justos andarão neles, mas os transgressores neles cairão. Vamos ter mais uma palavra de oração, irmãos. Santo Deus, soberano Pai, a tua palavra foi lida, ó Deus, e que o Senhor ilumine teu servo para trazer a mensagem para o teu povo, ó Pai, e aplique aos corações, ó Pai, de cada um que está ouvindo, presencialmente ou distante, ó Pai, que teu Santo Espírito alcance, ó Pai, esses corações. Nós oramos em nome de Cristo Jesus. Amém. Irmãos, há algumas semanas, alguns meses, estamos estudando o livro do profeta Oséias, e hoje nós vamos concluir o estudo desse livro. E é interessante que ao longo dos estudos nós vimos o quê? Deus apontando os pecados do povo de Israel. E o povo estava num contexto o quê? Do reino do norte. Ele estava vivendo no reino do norte após uma divisão, uma rebelião. Eles foram para o reino do norte. E no reino do norte é interessante que quando a gente estuda os reis do reino do norte, no livro dos reis, nós vemos que não foi um rei pior que o outro. Não teve um rei que se voltou para Deus. E os reis, para dominarem, para terem o poder, eles usurparam o poder do outro através de regicídio, isto é, assassinato de outro rei. Entre eles, Zacarias, Salum, Pecaías, Peca. E diante dessa situação, Deus levanta alguns profetas, e um deles é Oséias. Para o quê? Para falar que Deus ama o seu povo e que se eles se arrependessem, haveria ainda cura e restauração. Então nós vamos falar nessa noite sobre o quê? Um chamado ao arrependimento e à restauração. Portanto, se houver arrependimento, haverá o quê? Cura, haverá restauração. Não estamos vivendo como no Reino do Norte, em partes, mas sabemos o quê? O que é o caos. Nós sabemos quando as coisas não funcionam direito. Nós temos noção do caos político, quando os poderes não se entendem, porque há muita vaidade. Sabemos o que é caos social, quando há diferença de propósitos. Nós sabemos, que há somente um Deus, como cantamos aqui, um Deus santo, para ser adorado. E as pessoas, elas continuam criando ídolos, continuam criando os seus próprios ídolos. Seja, não estou falando de estátuas aqui, meus irmãos, eu estou falando que nós criamos ídolos no nosso coração, seja ele o dinheiro, seja ele o poder, seja ele a força, seja ele um filho, seja ele bens materiais, entre outras coisas. Nós continuamos criando ídolos, continuamos criando
ídolos. E Deus precisa ser adorado, né? As pessoas deixam de falar do Evangelho, que cura, apresenta motivações para que você continue vivendo do jeito que você está vivendo, sua vida terrena. E eu não sei comparado o quê? Com Israel, quão distante estamos de Deus ou cultuando outros deuses. Então, isso aí, cada um vai precisar fazer uma autoavaliação. Eu não sei a vida dos irmãos, como que é no íntimo com Deus, a sua intimidade com Deus, ela é só sua. E Deus conhece o seu coração, Deus conhece você no íntimo, na hora que você tranca a porta do seu quarto para orar. Ele sabe o que se passa lá dentro. Então Deus conhece a sua intimidade, a motivação do seu coração para fazer o que você faz. E nós vemos Oséias, levantado por Deus, apresentando o quê? Esse amor incondicional. Mas vemos também o quê? Ele mostrando o quê? Para que eles vivessem esse amor condicional, eles têm que viver de maneira digna desse amor. Deus é um Deus de um relacionamento exigente. Não é simplesmente, eu aceito Jesus como meu Salvador, pronto e acabou. Não, não é isso. As pessoas não podem viver da maneira que quer. Por quê? Porque o que Cristo fez, a justificação dele por nossas vidas, vai causar uma transformação de dentro para fora. E vai chegar fora. E o fora é externo. O fora tem que chegar na sociedade, tem que chegar onde nós vivemos, chegar na escola, no trabalho, na faculdade. Não pode ser só de dentro. Ela é de dentro para fora a mudança. E quando ela atinge o exterior, nós temos que viver frutos de um coração arrependido, de alguém que foi transformado, porque o Espírito Santo visa o quê? Transformarmos nós à imagem de Deus, para que nós vivamos em santidade. E é interessante que ao longo do livro nós temos uma lista de pecados que Israel foi acusado, né? Quando eles migraram lá para o norte, Jeroboão primeiro construiu o quê? 2 bezerros, para quê? Para que eles não tivessem que voltar para o sul, para Jerusalém, para adorar a Deus. Começa daí, mas não foi só isso. E aí começa a mistura com os outros povos, um sincretismo. E aí quando eles precisavam de ajuda, eles buscavam a Assíria, e quando a Síria não ia suprir o que eles precisavam, eles buscavam o Egito. E eles esqueciam do Senhor. E nós podemos ser assim também, quando nós precisamos, estamos na dificuldade, nós buscamos ajuda de um, buscamos ajuda de outro, fazemos empréstimos consignados e fazemos isso, aquilo, e esquece de dobrar o joelho e pedir para aquele que é Senhor de tudo e de todos. Olha a lista de pecado que nós temos ao longo do livro: prostituição, adultério, ingratidão, usar as bênçãos que Deus dá para servir a ídolos, esquecer-se do Senhor, falta de conhecimento de Deus, mentiras, assassinatos, sacerdotes corruptos, idolatria, influenciar outros para o mal, amar a desonra, ser vaidoso, príncipes maus, fazer aliança com países vizinhos, arrependimento falso, uma religiosidade externa e não interna do coração, transgressão da aliança de Deus, imoralidade sexual, embriaguez, arrogância, insolência de língua. E o povo, por não darem ouvidos à palavra de Deus, a palavra de Deus pelo profeta, recebem também o quê? Uma lista de castigo como consequência deste pecado, destes pecados. E a lista de castigo também é grande. Nudez, vergonha, destruição, podridão, adultério de filhas e noras, Deus como leão, abuso dos outros povos, eles se transformaram em motivo de zombaria para outros povos, ficaram pobres, seriam estéreis, morte dos filhos, rejeição por parte de Deus, ódio por parte de Deus, exílio, escravidão, terrível violência, Deus como um leão, como um leopardo, como uma ursa e como um animal violento, a carnificina. Eles passariam por todos esses castigos, até que eles decidissem o quê? Voltar a Deus. Até que eles decidissem. E de fato eles passaram. No último capítulo, quando nós estudamos, eles estavam já sitiados pela Assíria. E quando a Assíria, o exército assírio adentrou
destruiu toda a Samaria, todo Israel. E sem misericórdia, meus irmãos, sem dó, sem piedade nenhuma, eles foram castigados. Eles passaram por isso. O chamado de Deus ao arrependimento, eles recusaram e por isso eles sofreram. A Assíria, então, depois de sitiar, eles invadiram e não tiveram misericórdia nenhuma. Irmãos, e diante disso nós podemos entender o que? Nós não somos neutros. Portanto, o que nós escolhemos na nossa vida pode definir o quê? Pode definir se Deus vai te tratar o quê? Como amigo ou como inimigo. De que lado você está? Você tem ouvido a voz de Deus? Você vem constantemente, você ouve pregações na internet, você ouve podcasts, você entoa louvores. Deus está falando com você constantemente. Você tem ouvido a voz de Deus chamando você para o arrependimento? Você tem vivido uma vida de intimidade com Ele? E Deus, no meio dessas declarações, através do profeta, Ele também faz várias declarações de amor para o povo, demonstrando o quê? A sua misericórdia ao longo do livro de Oséias. E em meio aos castigos que eles sofreriam, Deus promete o quê? Restaurar. Se arrependam. Não espere chegar ao final, não espere chegar à morte. Se arrependa que há cura, há restauração para vocês. Mas o pecado causa o quê? Cegueira. O pecado, ele destrói, ele nos impede de enxergar o óbvio. E nós colheremos o quê? Os frutos do nosso pecado. Se formos um eleito de Deus, Deus vai nos recolher, mesmo em meio a pancadas, mesmo em meio ao sofrimento, mas nós vamos colher o fruto amargo do pecado. E a primeira lição que nós temos desse texto é: Deus nos chama ao arrependimento. Volta, ó Israel, para o Senhor teu Deus, porque pelos teus pecados estás caído. Você está caído por causa dos teus pecados, é isso que Oséias está falando. Volta, se arrependa, se arrependa. Deus chama seu povo ao arrependimento. As palavras volta, arrependimento e convertei-vos, que tem aí na sua Bíblia, é a mesma palavra no hebraico. Significa o quê? Que eu vou retornar, eu vou mudar o meu caminho, eu vou mudar o estilo de vida que eu estou tendo, eu vou voltar-se para Deus, eu vou deixar minha vida de pecado, eu vou abandonar o pecado que eu tenho de estimação, eu vou lutar contra ele. Eu vou deixar de viver do meu jeito, vou viver do jeito de Deus. Eu vou voltar para Deus. Isso. Deixe para trás os sentimentos, meus irmãos. As vontades, as reações, os caminhos de pecado, a idolatria que você tem. Abandonem. Voltem-se para Deus. Não coloque a culpa em Deus, não. Não coloque a culpa em Deus pelos seus erros e pecados. A maioria das pessoas, quando estão passando por um sofrimento grande, fala: cadê? Onde está o meu Deus nesse momento? Deus sempre esteve no mesmo lugar, quando você estava longe dele, envolto aos seus pecados, e quando você não quis ouvi-lo. Esse convite é estendido a nós hoje. Volte-se para Deus. O arrependimento é feito de duas coisas, meus irmãos. Atitude, uma atitude de mudança, uma decisão de mudar, uma atitude de conversão. Alguém que estava andando então de um lado, ele volta, conversão é isso, voltar para o outro lado, andando de maneira errada, ela se volta para andar no caminho do Senhor, da maneira certa, numa atitude correta. Os sentimentos, reações mudam. Mas o arrependimento também é composto o quê? Por palavras, meus irmãos. E Deus quer que nós assumamos diante dele os pecados pelos nomes dele. Deus quer que a gente fale, não adianta apenas: Senhor, perdoa a multidão dos meus pecados. Crente não pode ter multidão de pecados, começa por aí. Crente não tem multidão de pecados. Crente vive uma vida de santidade e quando acontece algum escorregão, ele peca, ele se arrepende, ele luta, ele chora, ele volta-se para Deus. É necessário assumir, admitir onde você estava errado diante de Deus.
Por isso que o profeta diz, tende convosco palavras de arrependimento. Olha os versículos 2 e 3, meus irmãos. Tende convosco palavras de arrependimento e convertei-vos ao Senhor. Diz ele, aqui ele está falando o quê? Olha, modelo de oração para você confessar o seu pecado. E aqui especificamente para Israel. Perdoa toda iniquidade, aceita o que é bom em vez de novilhos os sacrifícios dos nossos lábios. A Assíria já não nos salvará, não iremos montados em cavalos, e não mais diremos a obra das nossas mãos, tu és nosso Deus. Por ti o órfão alcançará misericórdia. Encontramos então o que? Aqui como nós devemos orar pedindo perdão para Deus, como nós devemos mudar realizando o que? Uma confissão. Não é simplesmente o que? Mudar de atitude, mas também Deus quer o que? A expressão das nossas palavras. Ele quer ouvir de nós o pecado que nós cometemos. E Ele quer saber, pelo nome. Ele quer o quê? Uma vida onde as pessoas falam, confessam o seu pecado, nominalmente. Tá? E as pessoas aqui continuavam indo cultuar a Deus. Eles iam na igreja lá, podemos dizer assim. Eles iam prestar o culto lá onde foram construídos esses bezerros. Só que lá era uma mistura. E eles acabavam adorando aos Baalins. Eles continuavam adorando não só a Deus, fazendo ofertas, mas eles também adoravam outros deuses. Eles frequentavam reunião, seus corações estavam distantes do Senhor. Eles estavam presentes, mas os corações distantes de Deus. Eles viviam o quê? Uma aparente religiosidade. É aquilo que eu já brinquei aqui, a gente coloca a roupa de ver Deus, a melhor roupa, passa um perfume, vem para a igreja. Aí durante a semana você é outra pessoa completamente, mas aqui a auréola até brilha aqui, né? Todos santos. Deus conhece o coração de cada um. Não adianta a gente ser uma coisa aqui e fora daqui ser outra pessoa. Não adianta. Para que eles reconhecessem que a Assíria não ajudaria eles, nem o Egito, e tampouco as obras das suas mãos. Como devemos o quê? Viver, eu disse já uma vez, disse agora, devemos viver uma vida de santidade, e os pecados são escorregões na vida do crente. Nós estamos em constante luta. Deus quer que digamos o pecado pelo nome. Por exemplo, Senhor, eu sou orgulhoso, e meu orgulho é pecaminoso, me perdoa. Eu sou preguiçoso, eu não gosto de fazer as coisas. Sou invejoso, eu gosto de influenciar as pessoas para o mal, eu gosto de usar as pessoas para obter um retorno, para obter vantagens. Eu não sei qual que é o seu pecado, meus irmãos, mas eu sei que todos nós somos pecadores e temos pecados a serem confessados. Confesse o seu pecado diante de Deus. E na segunda parte do texto nós temos o que? Uma declaração de amor de Deus. O nosso relacionamento com Deus, ele é interativo, meus irmãos. Nós nos declaramos e Deus respondemos. O culto é assim. Nós lemos a palavra de Deus, louvamos, oramos, Deus fala conosco através da palavra e nós respondemos. Esse Deus é um Deus relacional, Ele se relaciona conosco, Ele responde às nossas orações, mas Ele exige uma mudança de vida, meus irmãos. Ele quer que nós respondamos com obediência e mudança de vida. Isso aqui, e Deus nos abençoa aqui e agora, não é só no céu não, meus irmãos, Deus nos abençoa aqui, Deus nos abençoa hoje, não só na vida que está por vir. Então o que nós fazemos aqui faz diferença sim. Algumas coisas que fazemos deixa Deus triste, outras deixa Deus alegre, contente. E Deus, como que Ele responde a um povo que se arrepende? Ele responde com amor. Versículo 4. Grifa aí na sua Bíblia depois, esse versículo 4. Você vai ouvir eu falar muitas vezes que é um dos textos mais lindos que tem na Bíblia, porque à medida que você estuda com profundidade, ele vai se tornar lindo, maravilhoso, porque é a palavra de Deus para nós. Olha o que diz o versículo 4. Curarei a sua
infidelidade, eu de mim mesmo os amarei, porque a minha ira se apartou deles. Temos a versão na Nova Almeida atualizada. Deixa eu ver se eu consigo abrir o versículo 4 aqui. Olha o que diz nela. Vou curar a rebeldia deles, vou amá-los de boa vontade, porque a minha ira se afastou deles. Vou amar, eu vou o quê? Curarei a sua rebeldia. Deus, então, através do profeta Oséias, fala agora na primeira pessoa. Nos deixa o quê? Claro que não temos o poder para ser curados dos nossos pecados. Vocês não conseguem. Eu curarei a infidelidade e a rebeldia de vocês. Não é você que vai curar, sou eu. Nós precisamos de Deus. Após confessarmos os nossos pecados, a resposta de Deus é que Ele promete o quê? Cura e restauração para nós. Ele continua a sua expressão de amor. Vocês não merecem, mas eu vou amá-los de boa vontade, porque a minha ira se afastou deles. No versículo 5 a 7, ele promete restauração. Aqui Deus compara Israel como um jardim, com o que há de melhor na agricultura, na planta, nas plantações, utilizando metáforas. Para nós, talvez hoje não faz sentido as palavras, mas ele estava falando o quê? Para um povo agrícola, um povo que mexia, gostava da planta, gostava de plantações, gostava de mexer. E talvez você goste de planta, então vai fazer sentido para você também, tá? Ele utiliza a metáfora, ele diz que será como o orvalho, né? É interessante que ele já usou o orvalho aqui de uma maneira negativa, porque o orvalho é algo que aparece pela manhã e de repente ele seca. Mas aqui ele está dizendo que seria o quê? O orvalho que traria vida, que umidificaria as raízes daquelas plantas. Olha como ele diz, versículo 5, serei para Israel como orvalho, ele florescerá como lírio e lançará suas raízes como cedro do Líbano. Estender-se-ão os seus ramos, o seu esplendor será como o da oliveira, e a sua fragrância como a do Líbano. Os que se assentam de novo à sua sombra, voltarão. Os que se assentam, voltarão, serão vivificados como cereal, e florescerão como a vide. A sua fama será como a do vinho do Líbano. Olha, Deus está falando assim, sabe o que eu vou fazer com vocês, Israel, se vocês se arrependerem, confessarem os seus pecados? Eu vou transformar vocês no que há de melhor, na terra. Talvez, como eu disse, você não goste de planta, mas a metáfora para a época fazia muito sentido. Então Deus diz que será o quê? Vocês serão prósperos, a tua sombra os vizinhos voltarão a usar. Sabe você que tem aquela árvore frondosa em frente de casa? Você nunca consegue parar lá porque seu vizinho sempre para lá embaixo? É isso. Os seus vizinhos voltarão e usarão a tua sombra. Deus promete nos restaurar também, quando nós confessamos os nossos pecados e nos voltamos para Ele. Ele nos cura, nos restaura, nos abençoa. E eu estou falando de aqui e agora, não estou falando da vida após a morte no céu com Cristo. Nós temos que entender uma coisa, nós somos o grande problema para nós mesmos. Nós somos o nosso grande problema, meus irmãos. Não adianta nós colocarmos desculpas. Pastor falou não sei o quê. Não gosto mais da igreja porque ninguém... não gosto disso, não gosto daquilo. Não adianta a gente criar desculpas. Eu tive que trabalhar. Não. Nós somos os nossos problemas. Não adianta colocar desculpa em situações, circunstâncias, pessoas. Não. Deus oferece a mudança necessária para que você seja mudado. É Deus que vai trazer a mudança, a cura e a restauração na sua vida. É Ele que vai fazer isso. E assim nós vamos caminhando para o final desse texto, meus irmãos. Deus desafiando o seu povo. E o versículo 8, ele diz... Ó Efraim, o que tenho eu com os ídolos? Eu te ouvirei e cuidarei de ti. Sou como cipreste verde, de mim procede o teu fruto.
O que Deus está dizendo aqui? Israel, por que vocês continuam buscando alegria aonde não há alegria? Por que vocês continuam buscando algo onde promete uma coisa e não cumpre? Não entrega o que prometeu? As artimanhas de Satanás, por exemplo, que nós temos estudado. Por que vocês buscam ídolos? Por que vocês continuam confiando que é pelo seu próprio esforço, que é pelo seu recurso, que é através da sua capacidade, da sua inteligência, da sua realização? O Deus da aliança que ouve as suas orações é quem cuida de vocês. Eu forneço o que você precisa. A nossa vitalidade vem do Senhor. Esse amigo que o Anderson mencionou que nós temos orado, em março deste ano, meus irmãos, os médicos deram dias para eles. Dias. Falou, não tem mais o que fazer. Ele está vivo ainda, está lutando contra o câncer. Ele está na luta. E se há uma coisa que nós temos a acreditar, é que Deus é que nos dá a vida, é que Deus que nos dá a vitalidade, Deus é quem sabe o quanto nós temos ainda aqui de caminhada nessa terra. Deus sabe. E Ele está numa fase que a quimioterapia já não faz mais efeito nos nódulos que o corpo dele tem produzido. Portanto, os medicamentos não fazem efeito. Isso é chamado de tratamento paliativo, né? Quando os medicamentos já não fazem mais efeito. Mas a confiança dele fala assim, minha confiança está no Senhor. Eles falaram isso em março e eu estou aqui. Eu continuo confiando no Senhor enquanto eu tiver vida. A nossa vida vem do Senhor, meus irmãos. Meus irmãos, nós não podemos ser uma igreja que coloca outros deuses no dia do Senhor, uma igreja que não honra o dia do Senhor, que despreza o dia do Senhor. Nós devemos aproveitar o banquete espiritual que nos é dado. Nós devemos o quê? Aproveitar o que Deus tem para nós. Uma igreja que despreza o dia do Senhor está a um passo de se tornar uma igreja mundana, como o povo de Samaria, como o povo de Israel, que permitiu que as coisas entrassem dentro. E no versículo 9, irmãos, nós temos a conclusão do livro, que é um chamado à sabedoria. Quem é sábio, que entenda essas coisas. Quem é prudente, que as saiba. Porque os caminhos do Senhor são retos, e os justos andarão neles. Mas os transgressores neles cairão. Eu lendo esse texto aqui, eu lembrei de um quadro que antigamente a gente via nas casas de crentes. É um quadro chamado Os Dois Caminhos. Talvez alguns de vocês conhecem. Se não conhecem, os mais jovens eu tenho quase certeza que não conhecem, tem um aqui na sala do conselho da igreja, depois vocês podem conhecer. Era um quadro que mostrava os dois caminhos. E eu lendo esse apelo final, esse chamado à sabedoria que Oséias faz, eu lembrei desse quadro. Né? E durante esses meses estudando o livro do profeta Oséias, nós pudemos o quê? Aprender sobre dois caminhos. Dois caminhos. Um caminho que se distanciava do Senhor e um caminho que se aproximava de Deus. O caminho de rebeldia, de idolatria, um caminho mau, mesmo parecendo ok, porque Israel estava próspero, estava trabalhando mais do que nunca, fazendo negociações, mas estava totalmente distante do Senhor. O fim é a morte. Ao longo do livro também nós vemos o outro caminho, o caminho do conhecimento de Deus. O caminho de Deus. João 14,6 diz, respondeu-lhe Jesus, eu sou o caminho, a verdade e a vida. Ninguém vem ao Pai, senão por mim. Jesus é o caminho que nos traz a vida, meus irmãos. Jesus veio centenas de anos depois, pagou pelos nossos pecados,
Portanto, temos o quê? Que enfatizar e nos esvaziar e ter o mesmo sentimento que houve em Cristo Jesus. Um sentimento de humilhação, de humildade. Cristo materializou as palavras do profeta Oséias. A exigência de Deus, o castigo final, foi pago em Cristo. Aqueles que confiaram na promessa de Deus foram justificados por Cristo. Portanto, aquele que se arrepender de seus pecados, aceitar Jesus como Senhor e Salvador de sua vida, será justificado por Cristo. E receberá o quê? O Espírito Santo. E o Espírito Santo ajuda-nos a viver no dia a dia. E ele atua dentro de nós, nos impedindo o quê? De pecar cada dia. Nos impedindo de cair nas tentações. E nos impedindo aqui, nos ajudando a viver a semelhança de Cristo. Ele nos ajuda a viver uma vida de santidade. O Espírito que muda a disposição do nosso coração, de dentro para fora, como eu disse, ele nos edificará até que todos nós cheguemos o quê? À unidade da fé e do pleno conhecimento do Filho de Deus, à perfeita varonilidade, à medida da estatura e da plenitude de Cristo. O Espírito Santo vai nos ajudar nesse caminho. Então, adolescentes, tenho falado bastante com vocês, jovens, cuidado com o caminho que vocês têm escolhido, cuidado com o que vocês têm feito, achando que ninguém está vendo vocês. Nós não iremos prosperar no pecado, meus irmãos, porque Deus não deixará os seus filhos prosperarem. Não deixará. Não deixará. E quem já faz isso, conseguiu o melhor que terá nessa existência. Quem prospera no pecado, já conseguiu o melhor que terá na existência. E quando morrer, ele vai receber o inferno. A mensagem é: volte para o Senhor e viva para o Senhor. Uma citação oportuna de Charles Feinberg diz assim: toda profecia é dada visando a induzir a um caminho piedoso em conformidade com a vontade de Deus. Esse caminhar piedoso nem sempre acontece, porque o mesmo sol que derrete a cera endurece o barro. Que bênção é ter o coração submisso para entender, para aprender os caminhos do Senhor, depois de andar neles com diligência para a nossa bênção e para a bênção de incontáveis outros. O transgressor que não encontra prazer nos caminhos do Senhor, verificará que o propósito de Deus o condenará na hora do juízo. Irmãos, eu encerro aqui com uma exortação ao arrependimento. E todos nós temos o quê? Particularidades, todos nós, sem exceção, todos nós, que precisam ser transformadas por Deus. Sentimentos, idolatrias, nós precisamos dar nomes aos nossos pecados e nos arrepender deles. E quando nós nos arrependemos dos nossos pecados, confessamos a Deus, Deus nos cura, Deus restaura a nossa vida. Seja sábio, ouça a voz de Deus essa noite. Que Deus nos abençoe, meus irmãos.